Bom dia, mulherada. 6 de outubro. Estamos aqui no nosso terceiro encontro, né, Mi? Xará? Terceiro encontro do Clube da Performance. Então, só dando as boas-vindas a todas vocês e a Michele Mega vai comandar aí hoje esse encontro surreal. Verdade, meninas, mais uma vez, muito bom dia. Como a Michele disse, é o seu terceiro encontro dessa comunidade maravilhosa, é com elas, desse desafio que nós estamos vivendo de 66 dias, onde nós estamos aplicando esse exercício dos salvadores de vida. E nós, então, tivemos a nossa primeira semana, hoje já é o 8º dia de 66, e como passamos 7 dias, importantíssimo essa análise, essa avaliação da primeira semana. Como amanhã eu estarei viajando novamente, aí eu conversei com a Michele ontem, falei, Mi, o que você acha da gente poder antecipar? Porque, assim, quando nós estamos num propósito, cada dia é muito importante. Então, a gente precisa analisar, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo em que nós estamos caminhando para uma conquista, existe alguém aqui, ó, que está batalhando para a gente não conseguir como sempre conseguiu, chamado sabotador. E, às vezes, pessoal, esse sabotador, ele vem de um jeito, assim, diferente, tá? Ele dá um pouquinho de corda para a gente se sentir, e aí a gente já fica toda feliz, só que isso, ele continua no comando, ele continua agindo. Ele só deixa de agir quando a gente identifica que nós estamos usando todo o nosso potencial. Entende? Então, eu quero falar assim que, primeiramente, eu estou muito feliz por estar começando esse dia aqui com vocês. Eu estava hoje pensando, né? Só de estarmos juntas aqui, 6h30 da manhã, quantas nesse momento ainda está rolando na cama? E eu digo assim, até que existem 2 perfis de mulher. Aquela que acorda, fala, ai, que preguiça, se joga para lá, se joga para cá, mais um dia, pega o celular, aí começa a ler as notícias, ver mensagens, passar rios, e fica ali, recebendo um monte de mensagens. Aí passou, levantou, e o dia vai no automático. Esse é um perfil de mulher. E existe o outro perfil de mulher, que é aquela que faz o compromisso consigo mesma, acordou, levantou, fez sua higiene pessoal, tomou um copão de água para despertar o organismo, já faz as suas frases de afirmação, já entra no seu roteiro ali. E aí a pergunta que eu quero começar esse encontro fazendo, qual dessas 2 mulheres você gostaria de ser? Acho que a resposta é clara, né? Acho que a resposta Unânime, né? está aqui no Clube da Performance, né? De alta performance. Exatamente. Mas e qual mulher eu venho conseguindo ser? Eu procrastinei 12 minutos hoje para levantar. Tá bom. Ainda está dentro de um tempo razoável, né? Tá perdoada. Verdade. Como você está aqui, significa que você venceu. Olha, eu queria começar também esse encontro fazendo o seguinte. É um clube do Milagre da Manhã. É o encontro do Milagre da Manhã, tá? E eu queria começar esse encontro convidando vocês para a gente falar uma frase assim, sabe? Você sendo essa segunda mulher que levantou com propósito, que levantou comprometida com você mesma, vamos dizer assim, ó, eu vou conduzir o meu dia com propósito, foco e alegria. Eu vou conduzir o meu dia com propósito, com foco e alegria. Eu vou conduzir o meu dia com propósito, com foco e com alegria.
tá? Então, e a gente precisa começar o dia nessa energia. Por quê, gente? Todos os dias a gente precisa ativar esse nosso botãozinho de, de vida comprometida, de alta performance. Alta performance, ela é algo que precisa ser implantado dentro de nós. Ela não nasce da nossa própria vontade. Pelo contrário, a gente tem sabotador que... O sabotador é muito forte dentro de nós, não é verdade? Então, meninas, eu queria comentar o seguinte, tá? Semana passada, eu não pude participar, né? Quinta-feira. E eu fiquei muito feliz até que eu não pude participar, que a Michelle conduziu esse encontro com vocês, e eu pude também perceber em que ponto, né, como nós estamos, de um modo geral, para eu poder avaliar se nós estamos... Ai, meu Deus, perdi o negócio, fechou aqui. Vocês estão me vendo? Estamos. Então tá. Se nós estamos no caminho certo, ou se estamos precisando, estamos no nível inicial. Deixa eu achar vocês aqui, que é horrível, saiu da minha tela. Misericórdia, peraí. Acha ali um que tem, assim, tem um negocinho, uma bolinha vermelha. Achei. Em que nível nós estamos, tá? Dessa alta performance. E aí, eu preciso, assim, nesse início, ser um pouco sincera com vocês. Quando a gente... Quando nós estamos num time de alta performance, nós estamos buscando cultivar e utilizar o nosso ápice de tudo que nós temos dentro. E os 6 salvadores, ele é um caminho para a gente alcançar esses resultados. Só que, como o próprio livro nos ensina, são 6 salvadores. A gente pode sim começar com 1, a gente pode sim começar com 2, podemos sim começar com 3, mas nós precisamos, dentro de um conceito de alta performance, executar 6 exercícios para a gente poder. Por quê? Cada um daqueles preenche uma lacuna dentro de nós. A partir do momento que eu vou sustentar os 66 dias de desafio com parte dos 6, eu não estarei completa. Ah, mas, Michele, eu não tenho condições hoje de realizar os 6 exercícios. Mas você não tem por qual razão? Por quê, gente? Qual é o objetivo do livro? E ele nos ensina. Vão ter dias, eu vou usar o exemplo da Michele lá no sábado, né? Ela estava com um dia, vamos dizer assim, perfeito para fazer os exercícios. O maridão tinha ido curtir o dia com os amigos, o filho estava com o pai, ela pode fazer uma reflexão mais longa, ela teve mais tempo para treinar, fez uma meditação mais longa, o seu tempo de leitura foi com mais qualidade. Mas vão ter dias que, como aquele que ela estava lá em São Paulo, no hotel, não tinha nem academia. E o que ela fez? Foram 5 minutos ali, ela subiu, desceu escada, teve dia que ela fez o treino dentro do quarto. E o que o livro nos ensina? Para os dias corridos, reserve ao menos 1 minuto para fazer os 6 exercícios. E aí, pergunta que eu te faço. Primeiro, por que 1 minuto? Porque 1 minuto já é suficiente para a gente dar uma ativada em todo o nosso sistema fisiológico. Michele, não tem 1 hora para treinar. Você tem 5 minutos para fazer 20 polichinelos, 20 agachamentos, sei lá, 20 burpee, uma corrida estática parada no lugar certo? Tem? Já atende. Porque qual o objetivo do exercício físico? Ativar o sangue, oxigenar o cérebro. Qual o objetivo da meditação? Curar a gente dessa ansiedade que a gente está o tempo todo no comando das nossas decisões. Então, a partir do momento que eu deixo de fazer um desses exercícios, eu estou deixando uma lacuna em aberto. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer um comentário?
Eu só queria incluir, porque ontem eu conversei muito com a Mi sobre isso, né? E ela me trouxe essa percepção. E eu até escrevi ali que eu te falei isso no áudio, né? Tu me deu uma lição de vida, né? Porque eu fiquei com essa frase na cabeça. Tu falou para mim assim, Michele, alta performance precisa ser treinada. Alta performance não vai ser fácil no início. E a gente precisa trazer para as meninas que depois fica leve, mas que no início não vai ser leve. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Sobre alta performance. O que é ser alta performance? Um atleta treina pra caramba. Então, alta performance, depois eu fui procurar a origem da palavra, eu fiquei refletindo muito sobre isso, até escrevi para o Wesley tudo, porque realmente a gente quer ser alta performance, mas às vezes fica achando, né? Ah, não, mas é só hoje. Não, gente. Daí ela falou para mim, são 66 dias, vamos se comprometer a ser alta performance nesses 66 dias. Vamos provar para nós mesmas que nós podemos ser alta performance. Isso ficou muito, muito latente na minha mente, sabe, Michele? Tu Eu falasse. quero fazer alguns comentários aqui, Michele, que você falou muito bem. Nesse período, nós seremos atletas. Quer se imaginar o que é ser alta performance? É ser atleta. O que um atleta faz? Ele usa até o seu limite. E o porquê que eu iniciei falando, gente, toma cuidado com o seu sabotador, porque ele te dá um pouquinho de corda, você vai lá e faz um pouquinho, fica satisfeita com o seu resultado, e ele diz, deixa ela, já está feliz, ela já está satisfeita. Ele só está te dando uma amostra grátis. Não se contente com isso, sabe por quê? Porque dentro de você tem mais. Você pode ir mais. Ah, Michele, mas como? Pessoal, eu quero assim, até para mim, eu falei com a Michele, falei com ela, para mim aquele encontro da semana passada foi laboratório. Eu pude perceber em que nível nós estamos, e modéstia à parte, sem nenhuma falta de humildade, gente, eu alcancei todas as metas que eu já defini para minha vida. Eu estou no ápice da maior meta da minha vida, que eu estou chamando de a derradeira, que é a minha meta de liberdade financeira, e são 4 anos apenas. Eu não estou de brincadeira na vida. Tempo para mim é dinheiro. Eu sei quanto custa cada hora do meu tempo. Tem semana que, essa semana, por exemplo, eu vou trabalhar uma média de 15 horas. Meu sogro, minha sogra estão aqui desde a semana passada. Eu estou viajando, meu marido também, nós estamos trabalhando, estamos na estrada, estamos indo para outro estado, aumentando o cliente, aumentando o parceiro. E o que eu quero conversar com vocês é o seguinte: esse tempo há um tempo para cada coisa, mas nesse tempo que vocês estão atuando como atletas, é um tempo que é tiro, porrada e bomba. Não tem leveza. Ai, vai ser de um jeito leve, vai ser. Não vai ser. Se for leve, é sabotador. Ah, mas eu precisei acordar 3 horas da manhã para conseguir fazer. Olha, se for necessário você acordar pelo menos uma, não precisa virar rotina. Mas se um dia ou outro for necessário você acordar às 3 da manhã para conseguir fazer os 6 exercícios, faça. Não vou passar a mão na sua cabeça, sabe por quê? Porque se eu passar a mão na sua cabeça, eu não vou ver a mulher vitoriosa que você está se preparando para ser lá na frente. Vou dar 2 exemplos que eu dei para a Michele ontem. Michele, um bebê, uma família, o bebê acabou de nascer, chega para a família, bebezinho novo, todos nós aqui, acho que a maioria deve ser mãe, né? Ele chega na família. Quem se adapta? É a família que se adapta ao bebê ou o bebê que se adapta à família? A família. A família o bebê que se adapta à família. Esse é o jeito certo. Tá bom? Porque, veja bem, se eu recebi a minha filha, chegou em casa, um erro, às vezes a família começa a falar baixinho demais para não acordar o bebê. É erro. A família tem que manter o tom de voz.
Ah, é de dia, o bebê está dormindo, eu vou fechar a janela para ficar... Erro! Tem que dormir com a janela, nem que seja tem que ter no mínimo uma penumbra, por quê? Porque o bebê tem que discernir o que é dia do que é noite. Então, o que eu quero dizer com vários exemplos que eu poderia dar aqui de um bebê recém-chegado? Não somos nós que nos adaptamos ao bebê, ele que precisa se adaptar a nós. Por quê? Por exemplo, se eu falar assim, ó, não faz barulho, tem bebê novo dentro de casa. Quando ele tiver que ir para uma festa, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir ficar. Se eu tiver que deixar ele dormir de dia com a janela fechada, eu vou ter que mudar o horário de sono da casa toda, porque vai ter que se adaptar ao horário dele. Então, vou dar outro exemplo. Um colaborador novo, quando chega na empresa, é a empresa que se adapta ao colaborador ou é o colaborador que se adapta à empresa? Se a empresa se adaptar àquele colaborador, porque ele é um colaborador diferenciado, porque ele é um profissional que vai nos ajudar, você está mudando a cultura da sua empresa por conta daquele colaborador. Você tem que aceitar algumas consequências lá na frente. É o contrário, o colaborador, por melhor que ele seja, ele vai agregar naquilo que você já tem de boas práticas. É o colaborador que se adapta à realidade da cultura da empresa. Por que eu estou usando esses dois exemplos? Para corrigir uma fala desse encontro passado. Não são os exercícios que vão se adaptar à minha vida, à minha rotina. Eu é que vou me adaptar à rotina dos exercícios. É por isso que eu comentei algumas vezes assim, ó, como eu vou me planejar. Por exemplo, essa semana eu vou trabalhar uma média de 15 horas, vou estar na estrada, vou viajar. É a semana mais puxada do mês, começa hoje para mim. Hoje é o único dia que eu consegui treinar 5 horas, os outros dias eu vou fazer no horário que der. Não vai ser 1 hora de treino, mas eu vou fazer, nem que seja meia-noite depois que terminar o meu dia, se não der, porque eu vou pegar a estrada 4 da manhã, por exemplo, amanhã, não vou conseguir meditar, ler, como eu faço, mas eu vou fazer, nem que seja caindo, porque, gente, é a mensagem que eu preciso dar para o meu cérebro. É a minha mentalidade. Eu estou trabalhando com a virada de mentalidade. Então, eu não posso permitir que aquilo que vai ser a minha vitória se adapte ao meu jeito de ser. Aí os meus resultados vão ser os mesmos, medianos. Não vai ter novidade. O que eu estou fazendo de diferente nisso? Eu que preciso ser obediente aos exercícios. Eu que vou precisar olhar eles com prioridade. Qual a minha prioridade máxima? Eu. Antes dos meus filhos, quem vem? Eu. Antes do meu marido, quem vem? Eu. Antes do meu trabalho, quem vem? Eu. Eu. E o que eu estou fazendo por mim? Os 6 salvadores. Então, ele vai ser a prioridade. Eu preciso acordar, beber água. Eu preciso fazer a minha leitura, fazer a minha meditação. Eu preciso fazer o meu exercício físico. Lari, não está conseguindo. Nesse momento da vida, não está conseguindo. Aí, meninas, tudo que a gente não estiver conseguindo, nós vamos analisar os porquês. Por que eu, neste momento, não posso treinar? Para ver se juntas a gente consegue encontrar uma solução. Nem que seja 1 minuto. Eu gostei muito da fala que a Michele teve comigo ontem, que ela comentou comigo assim, que o sócio dela, Wesley, está participando também. Ela está transmitindo para ele esse encontro e ele está no desafio. E ele tinha alguns dias, devido à correria do trabalho, não tinha conseguido realizar o desafio. E ela falou assim, cara, mas o livro ensina que o dia que você está muito apertado, você pode fazer 1 minuto de cada exercício, são 6. Você não teve 6 minutos no seu dia para fazer os 6 exercícios? 1 minuto para cada? É sobre isso.
Se eu fizer 1 minuto focado, olha, não vai dar para fazer nada. Eu, por exemplo, vou levar minha corda na bolsa. Porque 1 minuto pulando corda, dá o quê? Umas 100 puladas? Já ativou meu sangue. Meninas, alta produtividade precisa que a nossa mentalidade esteja conectada. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, o horário. Vocês podem ver que lá o horário que ele indica é 5 horas da manhã. Por quê? Porque é uma rotina matinal. Qual é o horário ideal para a gente acordar e começar? 5 horas da manhã, sim. Por quê? Porque eu tenho que acordar cedo. O objetivo é a gente realizar as tarefas cedo, para que o nosso organismo esteja cedo preparado. Quando o mundo estiver começando a girar, eu já estou ali ativada, com a minha mente brilhante, com todo o meu dia dentro de uma energia limpa. E o que eu quero? Por que precisa, assim, ser cedo? Eu quero até fazer também essa correção. Claro, vão ter dias que estaremos ultra cansada. Não tem problema. Fica um pouco mais na cama, eu faço isso. Vão ter dias que o marido vai sabotar o treino. Acontece comigo também. Tá tudo bem, vai ficar de conchinha até mais tarde? Não tem problema. O que a gente não pode fazer? Permitir que isso se torne rotina, não ter horário para acordar. Porque a gente não está educando, disciplinando o nosso cérebro. A rotina, ela precisa ter horário certo. Qual vai ser o meu horário de acordar? Não, eu vou acordar às 5 da manhã. Eu vou gastar 15 minutos para fazer os exercícios e 1 hora para fazer o treino. Você já organizou os seus pensamentos. O clube da manhã é o clube das 5. Você pode ver que ele incentiva a começar às 5. Se às 5 não dá para você, tá ótimo. Mas tenha o seu horário fixo. Qual vai ser o meu horário fixo? Vai ser às 6? Vai ser às 7? Vou manter às 5? Vai ser às 4? Tenha o seu horário fixo e quando necessário, mude, porque está cansada, porque precisa dar uma atenção para o maridão, os filhos estão ali, né, no ninho de amor, como eu chamo, acordou. Pode falar, quem quer? Ô, Mi, como eu vou ter que sair, eu vou só te interromper para falar uma coisa para as meninas. Meninas, a partir de agora, eu vou começar a contar. A planilha não deu muito certo, né? Muita gente não conseguiu entrar e estava mexendo na planilha, então eu consegui um jeito de mensurar os check-ins do grupo. Só que para isso precisa seguir o modelo de check-in que tá todo mundo colocando. Então precisa estar escrito check-in, tá? Que senão o sistema ele não consegue, ele vai contar pela palavra check-in, né? E o modelo de mensagem eu dou para ele e ele vai conseguir contar. Então, para eu poder passar quantas pessoas estão fazendo check-in, até porque eu e a Mi estamos vendo um presente para quem chegar no final quem conseguir fazer o desafio, etc. Então, a gente está pensando em algumas coisas e para isso a gente precisa mensurar. Lembrando, né, gente, que claro, e até trazendo essa questão do meu sócio, que eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ele, que ele falou, eu tô te avisando, daí eu falei para ele, cara, não é sobre mim, é sobre você, vocês podem mentir lá, vocês podem escrever que fizeram, mas aí é você com você mesma, né, então, no momento que você tá ali escrevendo e não fez, que mensagem você tá passando pro seu cérebro, né, então, o desafio, a competição é com a gente mesma. Então, a ideia é que vocês se tornem alta performance. Então, não minta para você mesma. Se não der para fazer um dia, coloca lá. E aí a gente vai ver como é que fica, quem não conseguiu, se começa de novo. A gente está construindo algo. Então, é com um avião voando. Mas procurem fazer o check-in com a palavra ali do mesmo formato, todo mundo, que aí eu vou conseguir pegar e mensurar para a gente. Até para a gente ter,
é a média do horário, qual é a média de energia das mulheres em tal dia. Eu vou conseguir tirar tudo se todo mundo fizer do mesmo jeitinho, tá? Vai dar para sair algumas informações bem legais. Verdade. Ô, Mi, e eu vou falar para meninas, ontem eu e a Michelle estávamos conversando, porque tanto eu quanto a Michelle estamos levando isso aqui muito a sério, tá? O que eu estou passando para vocês é uma receita de sucesso que deu certo comigo. Em 2019, vocês já conhecem essa história que eu já contei antes. E eu estou replicando ela junto com vocês, e eu falei com a Michelle, Michelle, eu não quero ser aquela que vai lá só para estimular, só para levar mensagem bonita, só para motivar, não, eu quero ver mulheres em ação por si próprias. Eu quero ver, vocês têm que amar a dor. Michelle, tá doendo, mas tá bom. É isso que eu quero, olha, alta performance não é perfeição. É constância. E se você fizer 4 dos 6 salvadores, você vai deixar uma brecha. Agora, se você começar todo santo dia a repetir, do jeito que você conseguir dentro da sua rotina, sendo fiel, obediente, fazendo o que precisa ser feito, porque quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito, não é verdade? Aí você vai ver a sua mente vai virar. Tem que ter a frase de afirmação, aquela que me representa. Qual é a frase de afirmação que está te representando? Ela já está gravada aqui? Mais do que gravada. A sua frase de afirmação tem que estar cravada. Pensou em frase de afirmação, eu já tenho a minha. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu transformo vidas, eu gero riqueza. Essa é a minha. Eu sou templo do Espírito Santo, eu transformo vidas, eu gero riqueza. Tchau, Mi, ótima live. É isso com os meus colaboradores, é isso aqui com vocês, meninas, é isso com a minha vida. Por que eu sou templo do Espírito Santo? Quando eu tenho um tempinho maior, aí eu começo a gratidão. Eu sou templo, Senhor, porque o Senhor é o centro da minha vida, é o centro das minhas escolhas. Sem ti eu não sou nada. Por que eu transformo vidas? Porque onde eu passo, eu posso contribuir. Eu posso somar na vida dos meus colaboradores, eu posso somar na vida dos meus parceiros, eu posso somar na vida das minhas irmãs da igreja, no grupo onde eu lidero, com as meninas da alta performance. Por que eu gero riqueza? Porque essa transformação que vocês estão vivendo é a riqueza de vocês. E quando eu falo de riqueza, não é somente do dinheiro. Esse é o menor de todos. Esse vai vir por consequência. Vai ter uma hora que vocês vão falar, caraca, parece mágica. Isso acontece, gente. Eu vim do nada. E você vai plantando, repetindo. Eu já vi minha conta. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se a gente não sentir o lombo doer, arder, a gente não vai conseguir. Nosso sabotador está brincando com a gente, está dando um créditozinho. Eu preciso assumir. E como que eu vou ser atleta, então? Porque agora eu gostei dessa palavra da Michelle, ser atleta. O que você se coloca na posição? O que um atleta faz? Mas eu falei demais, meninas. Eu queria que vocês falassem a respeito, o que vocês acham, se tem coerência. Olha, e para mim tá tudo bem se você achasse, Michelle, isso é pesado demais para mim. Não está com a minha frequência, minha energia não vai dar. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você pode ver método CIS, como que é do Elton Euler lá, o corpo explica, Aliança Divergente. Aliança Divergente. Olha a quantidade de pessoas que compram cursos, que fica lá fazendo e quebra padrão, mas não vê resultado. Eu te garanto, no grupo que você está, olha quantas pessoas estão tendo resultado. Sabe por quê? Porque está focando no dinheiro. O resultado, o segredo não é focar no dinheiro, é focar dentro de você. Porque quem é a máquina de fazer dinheiro? Eu. Exato. Agora, se você que é a máquina de fazer dinheiro não está bem, não está numa alta performance, que dinheiro que você vai fazer? Quase nada.
Resultado só vem antes de trabalho no dicionário, né? Perfeito. Falem, meninas, por favor, o que é que vocês acham? Você falou disciplina e constância. Resumindo, disciplina e constância. É o que todas nós temos que ter, se quiser chegar em algum objetivo, correto? Na verdade, é mudar, né? Mudar, imprintar o processo, disciplina e constância para poder desenvolver qualquer outra coisa que queira, além da performance do milagre da manhã. Eu quero trazer uma situação que aconteceu comigo em relação a Mili ficar doente. Agora eu vou chorar. Eu me senti muito culpada, porque eu fui para São Paulo, né, me dedicar, crescer, estudar. E aí eu volto e minha filha está doente, né? O quanto isso é pesado, o quanto isso me fez. Tá, eu tenho que parar, tenho que dar atenção para ela. Eu quero ver ela bem. E eu fiquei muito nervosa, eu fiquei tão nervosa que eu cheguei a descontar nela em alguns momentos, né? E como isso dói, gente, como isso dói. Tu tá querendo se dedicar, tá querendo crescer, saiu do lugar onde tu mais queria sair, agora tá tudo para dar certo, tudo para me dedicar a fazer o meu. E aí minha filha fica doente. Isso um desabafo, tá? É só um desabafo. Quando você viajou, Lari, ela ficou com quem? Ela ficou um pouco com os avós dos meus pais e um pouco com o pai dela. E ela ficou doente quando estava com os meus pais. Certo. Quando você viajou, você fez vários vídeos com ela, assim? Falou com ela? Sim, falei. O que eu vou te falar, assim, por experiência própria, eu também tenho duas pequenas, e esse é um sentimento que sempre pesa para a gente. A ausência versus a necessidade, porque às vezes é necessário, tá? A sua ausência em alguns instantes vai ser necessário. Só que isso dentro da sua cabeça precisa estar muito bem definido. E sabe uma coisa que me aliviou bastante? Saber que eu tenho tempo de qualidade com as meninas, em primeiro lugar, sabe? Tempo de qualidade. E segundo, fazê-las entender o meu momento. A mamãe está indo viajar a trabalho, porque nós temos sonhos para realizar. Aí você leva ela lá no mural e mostra para ela, olha aqui o nosso sítio. A mamãe está indo para São Paulo, mamãe vai fazer um curso, mamãe vai ficar mais inteligente, mamãe vai aprender mais, mamãe vai ganhar mais dinheiro para a gente poder... Você contribui com a mamãe? Só que a mamãe quer ir com o coração alegre, feliz. E a mamãe vai trazer uma lembrancinha para você. Que delícia, hein, Sandra? Aí, ó, tá vendo? Isso aí, não tem coisa mais gostosa, gente, mais importante na nossa vida. Aí, Lari, essa questão me alivia mais. Por quê? Aí, quando eu viajo, eu faço vídeo com elas, né, em alguns momentos, e eu vejo que existe paz dos dois lados. Por quê? Porque elas estão conscientes da minha ausência. E tem um outro detalhe que para mim é a cereja do bolo. Quando eu chegar, a mamãe vai recompensar. É um tempo de desfrute, de qualidade nosso. O que você gosta de fazer? Eu quero ir para a piscina junto com a mamãe. Vai para a piscina. Eu quero ir para o shopping. Eu quero brincar na quadra com a mamãe, jogar bola. Entende? Então, isso vai aliviar. Você precisa ter consciência que é o seguinte, você tem a questão, né, de ser mãe, no dia a dia é só você e ela, só que o seu trabalho, você está numa fase extremamente que requer a sua presença no seu negócio. É você. Se você colocar essa energia de culpa, os seus resultados vão ser nessa frequência. Você quer? Não. Pode ser assim os seus resultados? Não. O que você precisa fazer? Conversar
introduzir a Milena no seu trabalho. A mamãe tinha esse trabalho, trabalhava com o vovô. Agora a mamãe é empresária, é dona de uma empresa. Você sabe, a minha filha tem uma sala lá na empresa, eu vou mandar uma foto para vocês no grupo, que ela fez um cartaz desse tamanho, Salinha da Yasmin. E ela fala que ela é a diretora. E aí, o que acontece? Porque eu introduzo ela no meu trabalho. A minha filha caçula é a que mais sente a minha ausência. No início, ela também ficava doente, tinha febre, ficava com... Você via que era tudo emocional. Depois que eu falei, não, o meu trabalho precisa de mim. Eu abri uma empresa, eu me desliguei de uma sociedade de 20 anos. Eu não vim para esse negócio para brincar. Eu tenho uma régua alta. O que eu fiz? Comecei a trabalhar a mentalidade dela. Eu introduzi ela nesse universo dos nossos sonhos. Esse aqui é a nossa empresa. Agora, essa empresa é da nossa família. Eu preciso reforçar isso todo dia. Você leva ela, mostra o mural da vida extraordinária e da onde vocês vão tirar o dinheiro necessário no seu trabalho. Então, você fala, filha, a mamãe pode contar com você? Algum trabalhinho que você estiver fazendo de recorte, guarda isso aqui naquela pasta. Deixa ela fazer para você, igual ela vai lá no escritório, minha filha, eu coloco ela, busca a impressão, vai na impressora, entrega isso aqui lá para fulano. Algumas tarefinhas aqui, eu dou um notebook na mão dela, digita esse textinho aqui para mamãe. Sim. Ela já está sendo introduzida, está conscientemente entendendo, isso me dá paz lá fora. E outra, eu estou presente através dos vídeos, que era uma coisa que eu não gostava de fazer, porque eu achava que ela ficava mal, me vendo, mas não me tendo ali, né, presente. E hoje me traz paz. Tá. Ela está com duas num meio totalmente que ama o pai e os avós. Faltou amor na sua presença, na sua ausência? Não faltou. Entende? É só uma questão de administração, faz parte desse processo, Lari, e dá para trabalhar. E se precisar de ajuda, me chama no privado, que eu vou te orientando. Tá bom, obrigada. Nada. Alguém mais quer falar, gente? Eu achei essa semana emocionante e perceber o quanto que a gente inspira sem notar. Feedback de pessoas que vêm acompanhando o processo e começou a própria transformação a partir do que está vendo no outro. Eu fiquei muito, muito emocionada porque eu não sabia que estava tocando, porque eu estou buscando a minha. Mas como você falou, né? A gente buscando a nossa, a gente acaba inspirando e transformando em volta. E foi muito, muito bom. Do outro lado também, existe aquelas pessoas que acompanham você e falam aí, o que você está fazendo que eu não entendi nada? Nossa, não tem nada a ver com nada. Eu falei, mas não precisa ter. Não precisa ter, porque o desafio é meu. A gente até tenta explicar um pouquinho, né? Mas o desafio é meu. Então, assim, se eu não entender, não tem problema, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Só aguarda e deixa, tá tudo bem. Então, assim, a gente consegue inspirar pessoas e a gente consegue despertar pessoas de uma parte não boa também, né? Olha, Val, isso que você falou é perfeito, porque é desse jeito em todas as áreas que a gente expõe, tá? A gente sempre vai ter pessoas que estarão torcendo por nós e estarão pessoas que estão assistindo, torcendo por uma possível queda. Isso mesmo. Vai começar, mas não vai terminar. Infelizmente, essa é a realidade. E eu quero falar para vocês o seguinte, que esse Clube da Manhã aqui, para mim, está sendo edificante, está contribuindo muito na minha meta pessoal, e eu quero falar para vocês a clareza que esse encontro de quinta-feira me trouxe. Nós estamos com a segunda turma,
As meninas lá estão engrenadas também, agora entraram todo vapor, todo dia está chegando check-in, tá? E o que acontece? Eu já separei aqui em 3 níveis o nosso encontro e eu vou falar para vocês. O primeiro nível é que é a entrada, é a leitura do livro, pode ser o audiobook, pode ser o livro físico, ou os dois, como preferir, mas entender os 6 salvadores. Além dos 6 salvadores, no primeiro nível, a gente vai fazer 10 check-ins. Porque como aqui é um grupo de alta performance, gente, nós entendemos que não é para todas. Tá? E eu falei com a Michelle assim, Michelle, eu gosto muito de trabalhar qualidade, quantidade, eu não me preocupo. Eu não tenho problema se nós estivermos num grupo que tiver 10 mulheres focadas em vencer. Eu vou me sentir melhor do que se eu estiver num grupo com 100 mulheres que está querendo ali se motivar, escutar palavras para alimentar o seu ego, te deixar para cima. Não é esse o objetivo. Eu quero te chamar para ação. Eu quero jogar para fora essa mulher guerreira, batalhadora e cheia de habilidade que tem dentro de você. Eu quero o grupo de qualidade. Então, na primeira etapa, vai ser a leitura do livro, 10 check-ins, e eu vou trabalhar lá o teste dos sabotadores e os sabotadores. Por quê? Porque quando a gente começa, já vem o inimigo invisível querer derrubar a gente, não é verdade? Então, primeira etapa. Entregou 10 check-ins, essas meninas aí já é, vamos dizer assim, ó, promovida para a segunda etapa. Que vai vir o quê? O desafio dos 66 dias. Mas por que, Michelle, tem que ser 66 dias? Porque existe um estudo que eu li da universidade, acho que é College, fica em Londres, uma universidade em Londres, que no ano de 2009, eles realizaram um teste, um estudo, com um grupo grande de participantes, de estudantes, para alcançar qual era o período de constância. E 66 dias foi a média em que a mentalidade das pessoas chegaram ao que eles chamam de 95% de transformação, o momento que a chave vira. Ou seja, 66 não é 100%, é 95%. É a curva de mudança. E aí, então eu falei, são 66 dias que a gente precisa, então nós vamos ter 66 dias ininterruptos. Porque depois, quando chega nos 66 dias, gente, hoje nós precisamos colocar uma força tremenda para ler um livro. Nós precisamos colocar uma força tremenda para não faltar o exercício físico. É uma energia que a gente precisa para se concentrar nas visualizações de um dia perfeito, tremendo. Mas depois de 66 dias, sabe o que acontece? Você não tem esforço. A rotina matinal, ela é leve. Aí que ela se torna leve. Depois que você atinge a curva de constância. Até lá, não. É pesado, vai doer, vai chorar, vai sentir arder. E é isso que eu quero que vocês gostem. Não tem aquele ditado lá na academia, como que é? Morri, mas passo bem? É assim que eu quero que vocês se sintam desconfortável. Estou fazendo na força do ódio. Mas faça. Criança que faz o que gosta. Adulto faz o que precisa ser feito. Existe uma porta cheia de boas conquistas que você vem adiando abrir. Agora, se você quiser, eu posso te impulsionar. Só que eu preciso que você queira. Porque se existe uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que diz que Jesus ele entrou numa cidade para fazer milagres. Só que as pessoas eram tão incrédulas que ele pouco pôde realizar de milagres. O que eu quero te falar? Que se você não acreditar em você, nem Jesus vai fazer milagre na sua vida. Você entende isso? Pesado demais, gente. Se você deixar de acreditar em você, se você se aceitar com essa desculpa, essa vida medíocre, pequenininha, cadê o potencial que tem dentro de você? Não existe um potencial aí? Você está deixando as pessoas te derrubarem? Você está deixando
as suas emoções te empurrar para trás, faz vista grossa. Michele, você não sabe o que eu estou vivendo, eu também tenho as minhas cruzes. Faz vista grossa. Você pega esse problema, coloca ele pendurado num varal e fala assim, querido, fica aqui, porque eu vou lá trabalhar para buscar a solução para você. Faz vista grossa. Enquanto você fica com a sua cabeça ali, ó, focada no problema, você não foca na solução. Pendura ele num varalzinho e aí você vai tirar um tempo do dia para falar, agora eu vou parar para pensar nesse problema, para ver como que eu posso resolver. Qual é a melhor solução? Você pode ter certeza que dentro de você tem todas as respostas. Medita, silencie, leia. Tá? Aqui, eu queria, a quem não falou ainda, eu queria a gente provocar 1 minuto aí para poder falar, um minuto para poder falar uma pequena vitória que já alcançou e uma dificuldade que está encontrando aí nesse processo. Quem quer compartilhar? Mas não precisa brigar para quem quer falar primeiro, não, que eu deixo. Né, Val? Foi nós que falamos? Uma pequena eu tenho que vitória. ficar quieta, porque é só eu que falo. Ô, Val, você está falando tão lindamente nas redes, eu não sei por que você, cara, você pode ser, eu fico encantada, porque você fala muito bem, sua dicção é boa, é ótima. Quando você disparar a falar nas redes sociais, cara, o seu caixa vai ficar... Então, Michele, o que Fico olhando acontece? aquilo. O pensamento é muito rápido, eu sou acelerada, então eu preciso lembrar sempre de respirar e ter calma. Eu estou treinando isso para poder falar, porque eu vou falar, atropelo, e quando eu atropelo, eu não consigo colocar as palavras direito. Então eu estou treinando devagar. Assim, eu Não, até gostaria de falar na rua, de filmar na rua, mas eu tenho receio, porque aqui onde eu estou, tem uma galera que passa e leva o celular da gente, assim, rápido, né? Então, eu não me sinto segura de sair. Que nem eu estou acordando cedo, tá rotina. Ontem eu acordei cedo, mas ontem eu levantei às 8. Ontem era aniversário do meu marido, e esse mês ele ficou pouco tempo em casa, porque ele trabalha viajando, e ele passou aqui ontem, então eu fiquei. Mas eu estou acordando cedo todos os dias, o que era bem difícil para você ver, para eu quero mim. bem... Ô, meninas, deixa eu só corrigir aqui, que eu comecei a falar e não concluí. Eu separei isso aqui em 3 etapas. A primeira etapa é, enquanto vocês se preparam para falar, hein? A primeira etapa, a gente vai ler o livro, fazer 10 check-ins, e nós vamos estudar sobre redes sociais. Por quê? Não, desculpa. A primeira etapa, nós vamos ler o livro, fazer o teste dos sabotadores, e ter 4 encontros, sendo 2 que nós vamos aprofundar nos 6 salvadores, e 2 que nós vamos fazer o teste e falar dos sabotadores, para a gente identificar o nosso perfil. Esse vai ser a primeira etapa. A segunda etapa, nós vamos trabalhar o desafio, que é o quê? É o compromisso público. Eu já vou dar aquele empurrão em mim, agora eu vou no solavanco mesmo. Eu vou sair da zona de conforto, eu vou testar aqui, me testar, sabendo ou não sabendo. E, em paralelo, para contribuir com isso, a Lari está entrando, então, com o apoio das redes sociais. Eu tenho pedido para ela... vou pedir para ela, aliás, acho que ela já saiu, para poder acompanhar vocês e qualquer dificuldade que vocês tiverem, manda para lá, o que você acha? Hoje eu fiz assim, porque o objetivo é a gente se desenvolver. Todas somos empresárias, temos o nosso negócio, quem não é empresária está buscando um segundo negócio, pelo que eu percebi, então as redes sociais, precisamos ver como um potencial de crescimento, não é verdade? Então quem ainda não tem essa habilidade vai poder contar aqui. Olha você desenvolvendo o seu pessoal e, em paralelo, aperfeiçoando o seu profissional. Aí, na segunda etapa vai ser essa. Quando concluir os 66 dias de desafio, a gente vai para uma terceira etapa. A terceira etapa é a prática da alta performance, porque aqui é o teste da alta performance, é para ver se você vai.
Você possivelmente vai receber um certificado, e aí você vai, uma coisa, foi um insight que eu falei, caramba, quando elas chegarem aqui, elas vão começarem a sentir o resultado acontecer. Vocês vão ver a terceira etapa, como que eu estou caprichando. Ainda não posso soltar, ainda não posso. Mas saiba que vocês serão certificadas, e a partir de certificadas, vocês vão se tornar embaixadora de alta performance, e esse título vai trazer uma novidade. Calma, Michele, calma. Tá? Então, por favor, acredite na sua capacidade de dar certo, se arrebente toda, mas faça esse desafio dar certo. Quem quer falar aí? Uma pequena vitória e uma dificuldade que está encontrando. Para a gente concluir, ó, que já vai para 1 hora. Tá, deixa eu falar um pouquinho. Tá. Eu estou muito feliz de estar nesse grupo, muito mesmo. Essa parte dos sabotadores que você está falando aí é para a pessoa aqui, porque a gente até conversou, né, no particular. Eu já fiz tanta coisa e até conversei com você aquele dia, você me fez uma proposta interessante e eu não levei adiante. Eu me fecho e não saio do lugar. Então, assim, esse grupo e todo esse movimento, para mim, está sendo muito bom. Eu já tinha lido o Milagre da Manhã um tempo atrás, fiz por um período, parei, e aí quando eu me vi dentro desse aqui, que é o da alta performance, uma hora eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensei em sair, mas eu falei, não vou sair, eu não posso sair, porque aí eu vou estar me sabotando mais uma vez, andando para trás mais uma vez, e eu preciso sair desse lugar, né? Sair desse lugar. Então, assim, eu sou muito grata por estar participando com vocês desse movimento. E bora para cima, vamos crescer. Ai, eu preciso acreditar mais em mim para sair desse lugar. É o que você fala, a criança faz o que quer, né? O adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Né? E não é fácil, porque a gente tem que ficar se cutucando todo dia, né? Ontem mesmo eu não fiz praticamente nada, tanto que eu não postei, falei, não tá completo, eu não vou postar, né? Postar não, colocar no grupo, né? E essa parte das redes sociais para mim também é bem difícil, tanto que assim, eu já peguei alguns bons trabalhos, não vou aumentar muita conversa aqui, e não desenvolvi mais por conta de não saber usar as redes sociais, ter esse bloqueio. Então, Sandra, quero te dar a primeira tarefa. Vai lá e assiste a aula da Larissa, que está bem esclarecedora, primeiro. O segundo, as emoções, elas interferem muito. É por isso que a gente precisa limpar a nossa mente. A partir do momento que você assumir o compromisso dos 6 salvadores, você vai filtrar a sua mente, vai tirar tudo que está pesando, aí você vai conseguir se sentir mais leve para você e por você. Você entendeu? As energias externas, elas infiltram demais. E eu quero falar, gente, foi ótimo você tocar no sentido daí da postagem do check-in. Por exemplo, Michele, ontem eu não fiz o check-in do 7º dia. Tudo bem, deixa em branco, faz a do 8. Quando a gente chegar lá no final, que vai concluir 66, você vai ter o do dia 7 que você não fez. Ao invés de você concluir ali, você vai fazer a do 8 no final. Ah, tá. Tá bom? Então, para a gente não... Vai ter uma, então, que vai terminar antes, vai ter uma que vai terminar depois. Nós vamos ter sempre pessoas concluindo os 66 dias. Caiu, levantou. Eu não estou cobrando que nenhuma de nós sejamos firmes e fortes todos os dias. Pode cair. Caiu, levantou. O importante é isso. Mas ser constante, né? Isso. A constância é a fórmula do sucesso. Tá? E a gente vai trabalhar também essa questão da permissão. Depois eu ainda quero ver, existem algumas pessoas que não conseguem avançar além, porque quando elas chegam no nível de conquista,
Aí a Daniela vai poder até falar melhor para a gente, ela vai lá e se sabota automaticamente, porque o seu cérebro já está. Você pode ver, Michele, eu já recebi vários convites, eu já recebi várias situações. Não consigo avançar, porque quando eu atinjo esse nível, você volta para o início. Você fica sempre na corrida como do rabo, né? E o Entendeu? problema é que meu início está no zero. Eu preciso sair desse zero. Exato, mas nós vamos construindo aqui, nós vamos construir, o negócio é não desanimar, entendeu? Então, nós vamos ter um outro grupo depois, que é o das embaixadoras, das Das certificadas, tá? E esse daí não é quantidade, é qualidade mesmo, e quem alcançar ele é porque, assim, já vai estar no outro nível. A roda da vida já vai estar equilibrada, girando, resultados chegando, aquilo que achava que não era capaz, chegou, e que não foi mágica, foi plantado dentro de você, e você conhece bem essa semente. Né? Quem vai falar? Posso falar? Sim. Então, o que eu tenho percebido, eu tinha muita dificuldade de acordar cedo, tipo, 5 horas da manhã para mim gente, desde que eu comecei, eu tô acordando 5, o dia que eu acordo mais tarde é 6, 6:30, mas eu não deixo de fazer. E eu tenho me percebido muito mais disponível para as coisas. Então, imagina que eu ia entrar num grupo 6:30 da manhã e ter vontade de falar alguma coisa. Eu ia estar assim, ai, tô morrendo de sono, ai, não tenho... Eu sei que eu teria alguma coisa para falar, mas eu não me colocaria disponível dessa maneira. Então, assim, eu percebo que eu estou muito mais atenta às coisas que acontecem, né? E essa disponibilidade, né? E um sabotador que me pega sempre, assim, eu não vou falar, eu não vou abrir, porque pode ser que eu desagrade alguém. Aí eu não vou falar, eu não vou... Então, assim, eu estou trabalhando muito isso em mim, e toda vez que eu falo, não, esse sabotador não vai pegar hoje. Às vezes a gente cai, né? Depois que passa, eu falo assim, cara, devia ter ido, ou devia ter falado aquilo para não... né? Porque a gente tem que dar também né? Tudo bem a outra pessoa se desagradar, ou tudo bem a outra pessoa não gostar do que eu falei, ou não gostar do que eu fiz, né? Dê esse espaço para ela também entender isso, né? E eu tinha muito medo, assim. Estou trabalhando isso e estou bem feliz com essa questão da disponibilidade. A maior dificuldade que eu tenho é o exercício físico de manhã. Eu adoro meditar, faço a meditação, faço as coisas. Então, assim, eu pensei, que exercício que eu gosto, que eu posso fazer e não... Aí eu vou no yoga, né? Que eu adoro, é uma coisa mais calma, mas traz muita força e equilíbrio pra gente, né? Aquela coisa da força mesmo. E aí, com o tempo, eu vou pra academia, vou no crossfit, eu vejo a Michele no crossfit e falo, gente do céu, que energia! Que delícia, né? Mas vamos com calma, mas tá indo. Tudo é treino. É o treino, né? Tudo é treino. Tudo é Olha, treino. Dani, eu vou dizer para você assim, ó, pela manhã, quando nós acordamos, tudo é treino, tá? Tudo na vida é uma questão de treinar. Pela manhã, quando a gente acorda, a mente da gente é o período mais fértil do dia. Então, nesse momento, é que você tem que jogar a sua frase de afirmação, é que você tem que te dar um ótimo bom dia, é que você tem que preparar a sua mente para a energia que você quer viver nesse dia. E eu quero falar aqui, Dani, especialmente para você, porque a sua função profissional, ela está muito ligada à energia que você leva, não é verdade? Então, quanto mais energizada você estiver, maior vai ser o seu resultado. E eu queria que você refletisse muito nisso dentro de você e buscasse leitura, buscasse quebrar essa questão dentro do seu pensamento, no sentido do que você fala. Eu te entendo perfeitamente. Eu também, durante muitos anos da minha vida, eu sempre fui aquela que prefere uma verdade dolorosa do que uma mentira que alivia. Isso para mim falar e para falar para o outro também.
Só que uma coisa que eu aprendi, tiveram várias pessoas que passaram na minha vida e falaram, nossa, você me falou isso, me magoou, nossa, você foi muito pesado comigo, mas por quê? Porque eu queria fazer o bem, e eu não sabia como falar. Isso para mim foi uma arte, que eu precisei ir desenvolvendo, e ainda estou nesse caminho dia após dia, porque a gente está sempre aprendendo. Como eu trabalho com seguro, eu aprendi que para tudo tem jeito, até para morte. Quando uma pessoa morre, que você precisa avisar para a família, tudo depende da forma como você avisa, sabe? E aí, você tem que sempre pensar o seguinte, qual a melhor forma de eu falar sobre esse tema? Porque você vai ter que falar muita coisa que o outro não gosta de ouvir por conta da sua profissão. E você vai precisar aperfeiçoar essa habilidade. Se você for a terapeuta que vai só querer falar coisas boas de ouvir, o seu resultado ele não vai acontecer na íntegra, como se deve. Então, você começa a ler como falar verdades de um jeito, dentro de um bom senso, sabe? Leva por esse lado, se essa é a habilidade que você precisa desenvolver, começa a estudar sobre ela. Né? Uma vez eu fui confessar com o padre Jairo, fui conversar com o padre, e ele falou assim, Michele, eu comecei a colocar todas as minhas questões para ele, e ele ia listando os tópicos. Aí ele falou assim, minha santa, veja bem, você não trouxe para mim nenhum problema de saúde grave, nenhum problema de financeiro grave, nenhum problema de não sei o que lá grave. Vamos ver aqui, ó. O problema número 1, ele listou 9 problemas que eu questionei com ele. Dos 9, todos eles resolvem com diálogo. Você concorda? Ó, essa aqui é falta de perdão. Essa daqui, se você chegar e conversar desse jeito, assim, aí ele falou assim, torne-se especialista em dialogar. E eu transfiro isso para você, sabe, Dani? Torne-se especialista em dialogar. Seja expert. Abre as suas janelas espirituais. Abre as janelas espirituais. Existe a inteligência e existe a sabedoria, né? Inteligência é do homem, a gente aprende nos livros. A sabedoria é divina, é do Criador. Então, abre as janelas espirituais, porque elas é que fazem o transbordo do entendimento e do diálogo. Hoje, você sabe o que eu mais gosto de lidar? Como que fala? Conversas difíceis. É o que mais me agrada. Porque é onde eu melhor contribuo. Eu participo de um movimento que começou aqui no meu estado, lá na igreja. Começou no meu estado e ganhou o mundo. Hoje ele está presente em mais, sei lá, uns 30 países. E lá eu tinha uma pessoa que era meu braço direito na liderança, minha assessora direta, ela me ajudava em tudo. Nossa, minha filha era bebê, eu precisava ir pregar, ela ficava com a minha filha. Nossa, ela era, para mim, ela era... Só que, assim, tinha uma fama de ser uma pessoa extremamente difícil, e ela era. Hoje ela melhorou 80%. Maravilhosa. E aí um dia alguém foi reclamar dela com o padre falou assim, olha, essa pessoa, eu vou pedir para você conversar com a Michele, porque só quem consegue entender ela é a Michele. Todas as equipes já pedem para ela sair mesmo, que ela tem esse jeito difícil, esse gênio difícil. E a gente tem o hábito de achar que quem é de frente da igreja é quase que santo, mas não é. É pecador, é cheio de problema, também está na caminhada para melhorar. Mas eu acabei, assim, me tornando, posso me considerar sem nenhuma falta de humildade, que eu li tanto, eu assisti tanto vídeo sobre isso, eu fiquei refletindo tanto sobre as minhas próprias atitudes, o jeito de eu falar, que eu busco ser melhor a cada dia e gosto de desenvolver diálogos, conversas difíceis. Nossa, muito legal. Busca isso para você. Você vai ver que vai ser o seu grande diferencial, porque é disso que o mundo precisa na sua área. As pessoas são confusas, as pessoas não têm clareza. E as pessoas têm um problema.
elas gostam de ouvir aquilo que elas querem. Eu prefiro uma verdade dolorosa do que uma mentira que alivia, tá? E eu quero falar aqui, menina, só para a gente concluir, ainda tem as meninas que não falaram, sobre o exercício. Tenta cada uma de nós procurar um exercício que dê para fazer. Ter um compromisso. Eu tenho uma academia, ir para, sei lá, uma yoga, um pilates, uma musculação, um exercício de alto impacto, sei lá. Por quê? Porque ali eu não vou fazer dentro do meu ritmo. Eu vou fazer dentro do ritmo do ambiente. Tá? Então, qual tipo de exercício eu consigo fazer? Ah, Michele, ó, não tenho dinheiro para pagar. Então, vai fazer corrida, vai fazer caminhada rápida. Não dá para fazer no seu ritmo. Busca sempre fazer acima do seu ritmo. Tá bom? Quem quer falar? Um minuto. Uma micro vitória e uma dificuldade que está encontrando. Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo também, apesar de eu ter anos da minha vida acordando muito cedo. E agora eu coloco meu despertador sempre às 5 da manhã. Sempre coloco, mas eu já não acordo mais com o despertador, já acordo sozinha. Aí quando eu vou ver, tá lá, 4h30, às vezes tá 15 para 5, sempre antes. E meu marido também, ele levanta 5h15, então tá ali no horário. Mas eu sempre acordo antes, ele fala, que hora que são? Aí eu já falo o horário para ele. E aí, ontem eu falei assim, não, domingo, vou ficar um pouquinho mais na cama, vou, né, me permitir isso aqui. Mas não teve jeito. Foi automático assim. Deu ali 15 para 5, já estava ali acesa, já falei, não. Eu falei, não, vou ficar aqui um pouquinho. Só que ali, consciente falando assim, falei, gente, eu preciso fazer, eu tô no desafio, eu preciso cumprir ali o meu desafio. Não, mas hoje é domingo, hoje pode. Não, não pode. Levantei, aí fui no banheiro, tomei um banho logo, porque eu falei assim, se eu tomar banho, eu vou despertar e não vou procrastinar aqui. Aí já passei um protetor solar, coloquei a roupa, falei, aí meu marido, onde que você vai? Eu falei assim, vou ali cumprir a minha meta de domingo. E aí fui na praça, não fui na pista de caminhada, porque domingo meio vazio, né? E é mais longe, falei assim, eu vou na praça mesmo. Aí fui ali nos aparelhos da praça mesmo, aí dei uma caminhada, corri um pouco, aí voltei e falei assim, nossa, agora eu consigo fazer todo o resto. E fui. Aí quando era umas 10 horas assim, eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer no domingo. Aí só aproveitei. O domingo com todo mundo, e aí foi tudo muito gostoso. E aí, outra coisa também, assim, que eu tinha muita dificuldade, eu tenho ainda, né? Tô trabalhando nisso aí. É rede social. De postar, de falar. Morro de vergonha de falar. Nossa, o meu trabalho pede, porque eu trabalho na área da beleza, então eu preciso postar, eu preciso gravar meus trabalhos, eu preciso falar sobre ele, né? Explicar as coisas. E eu não tenho resultado justamente porque eu tenho vergonha de falar, de postar, de fazer vídeo, um monte de vergonha. E aí eu estou trabalhando muito nisso. A fala, aparecer, essas coisas assim. Ju, eu quero falar para você que eu adorei ver assim, o seu desempenho. Desde que começamos, você tem sido perseverante ali, sabe? Primeiro, eu queria destacar assim, ó, olha você conversando com seus sabotadores, né? É assim, toda vez que a gente está prestes para atingir um novo nível, a nova versão, a velha versão, fica querendo dialogar com a gente. Não faz isso, faz desse jeito, não, fica mais na cama, hoje você merece, é o seu desfrute, hoje é domingo. É a velha versão querendo negociar com a nova. Não aceite. Primeiro conselho. Segundo conselho, Ju, se você acordou e está disposta, gente, isso é ouro. Acordou disposta, é o ouro. Hoje eu estou no ouro, falo assim para mim. Tem dia que eu vou na força do ódio, mas tem dia que eu estou no ouro.
acordei numa disposição 10. Vai. Sabe por quê? Usa a sua energia boa para fazer os seus exercícios. No decorrer do dia, você vai ver que sua energia vai baixar. Aí é domingo, é à tarde, você fala, agora eu vou tirar uma horinha para descansar, tá? Terceiro conselho, não sei como é que é na sua casa, seu esposo também faz algum exercício físico, se não, se eles estão sabendo do seu desafio, tenta envolver eles nisso, tenta chamar seu esposo para fazer uma caminhada ou outra, esse pode ser um tempo também de qualidade interessante, tá? E uma coisa que eu me falo, assim, quando eu comecei a treinar aos domingos, né? Domingo também é dia. É uma frase que eu falo para mim. Eu posto ela. Domingo também é dia. Uma frase que eu uso para o sábado. Sem culpa nem desculpa. Entendeu? Então, usa a energia boa para você já fazer o que precisa ser feito. Se o corpo está disposto, vai treinar. À tarde você tira um tempinho, você vai ver que como você fez exercício, você usou uma energia boa, à tarde seu corpo vai sentir mais, aí você tira para você descansar. E aí, sobre treino, sobre as redes sociais. Olha, eu vejo em você um potencial muito bom, tá, Ju? Vejo em você um potencial, assim, tremendo. Começa a falar de qualquer jeito, independente do que você acha que vão pensar a seu respeito. E sabe qual a melhor forma de você começar a falar? Escrevendo. Começa falando frases curtas. Hoje eu vou falar desse creme. O que ele tem de diferencial? Não, esse creme aqui, ele é um creme que traz firmeza. Gente, esse creme aqui, eu sou fã desse creme. Ele traz uma firmeza para a pele incomparável. Para mim, é o melhor custo-benefício. Não importa se saiu bem, se você gostou da sua imagem, se você não gostou, se você achou que o vídeo ficou simples demais, posta. Por quê? Quando você posta, você está deixando as pessoas irem se acostumar com a sua imagem, com a sua voz, com o seu timbre de voz. Elas começam a se acostumar com a sua presença nas redes. Aí você faz 2 vídeos por semana, aí depois sobe um vídeo para cada dia, daqui a pouco você está fazendo 2 vídeos, daqui a pouco isso virou rotina. Eu tenho um case de sucesso aqui, de um salão, que a menina não gravava nada. E ela começou assim, devagar, na pandemia, por conta da necessidade, divulgando que ela estava atendendo noite adentro, por conta do tempo, do espaço, né, que precisava entre uma cliente e outra. E ela cresceu absurdamente. Ela saiu de uma sala para 2, para 3, e agora ela teve que construir um prédio. E sabe quantos clientes por mês ela atende? 5.000 em média. Uau! 5.000 clientes por mês o salão dela atende. Ela tem hoje uma média de 100 profissionais. E 100% do que ela faz é das redes sociais. Tudo de rede social. A rede social, Juscelene, coloca isso na sua cabeça. É um caminho, nada paga mais hoje. É o maior canal de vendas. É a rede social. Coloca isso na sua cabeça, eu vou monetizar, eu vou monetizar, eu vou monetizar, eu vou ganhar dinheiro nas redes sociais, eu vou vender muito, eu sou ótima de falar, eu vou falar não sei o quê. E aí tem também outra dica. Escreve. Se você escrever o que você vai falar, é outro ponto que funciona bem também. Se incentiva, entendeu? Deixa você ir se acostumando com o seu timbre de voz, com a sua imagem, faz um vídeo hoje, outro vídeo amanhã, se permita. Tá bom? E falta quem? Só a Regina e a Cláudia para a gente concluir. Um minutinho aí para você dizer uma micro-vitória e uma dificuldade. Quem vai falar? Regina ou Cláudia? Acho que elas não
Não deve estar... A Cláudia está no trânsito. Eu estou dirigindo aqui, levando a minha filha para a escola. Mas espera aí, o farol vai fechar aqui, eu falo um minutinho. Olha, a minha maior dificuldade também o treino é de manter a constância, né? Eu já tinha começado por conta de saúde, mas não estava constante, estava me permitindo me levar pelos meus sabotadores. E hoje eu não perco. Ontem mesmo, domingo, teve um evento da academia e eu fui debaixo de sol, suei, fiz. E eu acho que para mim essa está sendo a maior barreira assim, a se quebrar, porque eu estava há muito tempo precisando e me permitindo ficar confortável em não ir, né? E aí é como você falou, vou com dor, vou sem querer, mas vou. E penso aqui no nosso compromisso, né? Como o grupo é importante, né? Claro que o benefício é meu, mas o compromisso que a gente tem aqui, uma com a outra, parece que se eu não for, além de estar me traindo, eu estou traindo vocês, né? E assim, como está todo mundo fazendo e eu faço parte desse grupo, por que hoje eu não vou, né? Eu vou estar faltando com o meu compromisso com vocês. Então, a força do grupo é importante. E o que mais que não, então, eu acho que a mesma dificuldade é o mesmo... É o que eu estou conseguindo, né? A minha maior dificuldade é o que eu estou me realizando mais, que é o exercício, né? Que faz bem, né? A gente vai sem querer e volta feliz por ter ido, né? Escrever o diário, eu sempre gostei, eu lembro de pequena, assim, sempre escrevendo muita coisa, e aí depois a gente para também, como algumas meninas, eu já tinha lido o Milagre, já tinha começado, parei, mas de todos, assim, é o que eu mais sinto prazer de fazer, de escrever. Começo escrevendo um monte de coisa, nossa, e libero sonhos e medos e tudo. Eu vou colocando lá, né? Eu sigo ali aquele roteirinho que a Michelle colocou, mas me permito viajar nos meus sonhos, nos meus desejos, expor ali o que eu estou passando, o que eu quero. De todos, para mim, é o mais prazeroso. Que bom, Cláudia, fico feliz. Está conseguindo corretamente, então. Continue, persevere. Só a mesma constância, né, para vencer. É isso aí. Parabéns. Olha aqui o da Regina, que ela mandou aqui no chat, né, que ela não consegue falar agora. Eu tenho dificuldade de fazer a meditação porque meus pensamentos não param, mas estou fazendo, e também tenho dificuldade nos exercícios, mas estou fazendo caminhada 30 minutos diário. Também escrevo, mas ainda não estou prática na escrita. Então, vamos falar dos pensamentos. Gente, é muito comum, nossos pensamentos não param o tempo todo. E aí, ontem lá no grupo, eu gravei um vídeo que eu vou colocar lá no grupo hoje, justamente falando sobre pensamentos, que é uma pura verdade, e é uma prática que eu aprendi. Quando eu comecei a meditar lá em 2019, que foi a primeira vez na vida que eu parei para ter contato com essa prática, era impossível meditar, foi impossível no primeiro mês. Cara, eu tentava fazer, e os pensamentos vinham, um pensamento aqui, outro pensamento ali, outro pensamento. Aí saía um, saindo, e entrava outro. Parecia que eles ficavam competindo para ver quem entrava ali, e eu não conseguia. E aí, o que acontece? Com a prática, com a perseverança, uma pessoa estava me acompanhando também, ela ia me orientando, ela falava, Michelle, deixa o pensamento, agradece ele, deixa ele ir, veio outro, agradece, deixa ele ir. No início, eu não conseguia meditar, porque os pensamentos, eles entravam. Sabe aquela criança que tem a conversa de adulto, ela fica interferindo? Era praticamente isso. E eu comecei a seguir essa regra dela, essa orientação. O pensamento veio, agradecia, ele ia. Veio outro, aí começou a vir menos, diminuindo.
e quando eu menos esperava, eu já estava conseguindo. Tchau, Valquíria, tchau, fica com Deus. Então, meninas, é isso, tá? Vamos praticando, Regina. Conforme você vai aperfeiçoando, os pensamentos, eles vão respeitando esse tempo. E daqui a pouco você vai ter uma excelente conexão consigo mesma aí, junto aos pensamentos. Junto à visualização, junto à meditação, tá? O diário escreve, mas ainda não estou prática na escrita. Tá. Vamos melhorar, então, essa prática da escrita aí, para tentar trazer. No próximo encontro a gente fala um pouquinho mais. E é isso, meninas. Mais alguma coisa? Podemos concluir? Ficamos assim? Ótimo dia, então. Beijão. Tchau, tchau.